E analisamos em estúdio os temas que marcam o dia e que marcaram a semana com Leonardo do Espírito Santo e também Diogo Oliveira. Meus senhores, é sempre um prazer tê-los comigo neste fecho de contas. Leonardo, começando por ti, começando por aquela que é a notícia que mais esperada pelo mercado, a divulgação dos testes de stress no próximo domingo. Têm saído muitas notícias, muitas previsões ao nível dos chumbos que são esperados por algumas entidades. Tivemos a PIMCO a falar em quase 20, tivemos a Agência F a falar em 11, hoje a Bloomberg avança com 25 chumbos. Parece que estes números serão mais ou menos verdadeiros no próximo domingo, sendo que Mário Draghi e o BCE lançaram um comunicado ontem dizendo que tudo o que saísse antes do domingo seria altamente expectável. Altamente... Exatamente. Especulativo. Mas ao mesmo tempo também acho que é relativamente expectável também. Alguns chumbos. Alguns chumbos, seguramente. E acho que o mercado já está bastante preparado para uns chumos dentro daquilo que tem sido falado esta semana. Acho que a distinção aí entre esses 11 e os 20 e poucos que se falavam hoje tem a ver com os dois momentos em que esses chumos se refletem, ou seja, o exercício é feito com base nos balanços de dezembro de 2013. E essa é uma distinção e já agora, é uma distinção importante para se fazer também para os telespectadores perceberem como é que funcionam um pouco estes testes de stress. O período ao qual diz respeito é até 31 de dezembro de 2013. Correto. E, portanto, o chumbo ou não das 130 instituições vai ser referente a essa data. No entanto, há muitas delas, como é o caso do BCP, que tem sido avançado como um dos chumbados, já fez alterações, já fez nomeadamente aumento de capital, depois desse período, e isso também vai ser tido em conta, independentemente do chumbo. Sim, se bem que em que medida é que todas essas medidas vão ser tomadas em conta, não ficou muito claro. O BCE e o EBA não deixaram muito claro. No caso, por exemplo, do BCP é um muito bom exemplo em que é possível, obviamente, que chumbe, mas com base na informação de 31 de dezembro, mas o BCE fez uma série de medidas, entre não só o aumento de capital, como a venda dos mais variados ativos, e, portanto, e para ainda a questão dos impostos diferidos, que também tem um forte impacto no BCP, e, portanto, é muito pouco, enfim, eu diria que é pouco provável que o BCP, mesmo se falhar, que seja obrigado a alguma medida adicional de aumento de capital, tendo em conta todas as medidas que fez. E isso é válido também para outros bancos, e daí o que eu estava a dizer, a diferença entre os 20 e os 11, ou 20 e poucos e os 11, pode ter a ver um pouco com isso. Com esta questão, de resto... 11, se bem que os 11 referia um banco em Portugal, que possivelmente... Esse podemos dizer que é um aspecto transversal aos vários relatórios que têm surgido. Sim. O BCP tem aparecido em todos eles, Diogo, e pegando no outro número deste documento preliminar que é avançado esta tarde pela Bloomberg, das 25 instituições em risco de falhar estes testes de stress, 15 já terão conseguido, e precisamente pegando nesta distinção que eu pedia ao Leonardo que fizesse, que é importante para as pessoas perceberem, 15 delas já terão conseguido reforçar os fundos próprios em 2014, ou seja, há apenas 10 que terão, podemos dizer, um chumbo mais verdadeiro ou mais verídico, se quisermos, depois do próximo domingo, ou no próximo domingo. É assim, parece-me que tem sido muito mediatizada a questão de quantos bancos é que vão falhar ou não vão falhar. É para perceber também a evolução face aos dois testes anteriores. Claro, porque do primeiro para o segundo houve chumbos, não é? Houve mais chumbos, aliás, e há um dado curioso que também vamos abordar, que é o facto de muitos que foram bem-sucedidos nos últimos testes de stress depois tiveram que ser ajudados publicamente, outros faliram. O caso da Espírito Santo Financial Group, por exemplo. O que eu acho que acaba por ser, no fundo, mais importante é que este exercício acaba por ter um impacto muito mais abrangente. Porquê? Porque obriga, de certa forma, as instituições a resolver os seus problemas, a tornarem-se mais equilibradas. Isto é um impacto antes da divulgação dos resultados. Depois existe a própria divulgação dos resultados, em que existe, de certa forma, uma fotografia num determinado momento no tempo, mas depois também há o que vai ser feito a seguir e as medidas que vão ser implementadas a seguir. Portanto, isto é um exercício mais abrangente que, no fundo, que acaba por ser indispensável para o equilíbrio da banca europeia. E, portanto, a questão acaba por ser muito maior do que às vezes quer fazer crer. Podemos dizer que, comparativamente aos testes anteriores, esta terceira versão
é mais estendida no tempo. Houve aqui um período de praticamente um ano em que os bancos também estiveram relacionados com o próprio BCE, foram comunicando entre si precisamente sobre aquilo que poderia ou não ser feito à medida que iam sendo feitas essas mesmas avaliações, e agora, depois de conhecidos os resultados no domingo, haverá também mais um período para os que precisarem de fazer esses reforços de capital ou outro tipo de operações, terem tempo para fazer também isso. E é também uma tentativa, este prolongamento no tempo, de acalmar, de evitar aqueles stresses desnecessários dos mercados em situações como estas, porque sabemos que a partir do momento em que aparecerem chumos, se já temos tido muita especulação nestes últimos dias, certamente teremos na próxima semana. E os modelos vão ajustando, os modelos vão se verificando. Isto é um processo ongoing que se vai melhorando ao longo do tempo. Até há quem defenda que os stress tests devem ser feitos à luz de outros países, devem ser feitos com uma periodicidade anual. E isso obriga, de certa forma, a este processo ser um processo constante e não estar... Mais transparente, se calhar, também. Que eu acho que acaba, no fundo, e portanto eu acho que concordo também com essa ideia que provavelmente o caminho poderia ser esse, e isso iria, de certa forma, credibilizar a banca europeia em todo o mundo. Leonardo, apesar desta ser a terceira versão, o próprio BCE e a Autoridade Bancária Europeia garantiram que seriam ainda mais exigentes, que iriam mais a fundo, com cenários ainda mais adversos, para testar os rácios de capital dos bancos, mas é líquido, podemos garantir que os bancos que passam nesta terceira edição não vão ter problemas num futuro, e mais importante do que num futuro próximo, tendo por base os exemplos mais negativos do passado, e temos vários: o Dexia da Bélgica, o Laiki Bank do Chipre, o Monte dei Paschi de Itália, o próprio Bankia de Espanha, em Portugal o Spirit Financial Group. Portanto, são vários exemplos. Acho que há aqui alguns fatores que não nos dão garantias, como é óbvio, mas podem deixar-nos mais confortáveis com este exercício. Por um lado, realmente o processo foi o escrutínio foi muito mais profundo. Esta análise foi uma análise que durou... Podemos dizer mais rigorosa desta vez. Deverá ser por duas razões, como estava a dizer. Em primeiro lugar, foi mais tempo. Temos aqui muito tempo para averiguar e escrutinar os bancos, por um lado. Foi mais tempo, o período de análise foi mais prolongado e com mais meios, inclusive, do BCE. Foram 6.000 analistas a olhar para 130 bancos durante 10 meses. E mais, que o processo até já vinha do final do ano passado. Portanto, é aqui um período muito longo. Depois, os pressupostos que foram usados, sobretudo para o cenário adverso, são, não vou dizer mais realistas, são realmente mais adversos. Tem, por exemplo, uma estimativa de um pressuposto de que o PIB cai ligeiramente este ano e cai mais de 1,5% no próximo ano, quando aquilo que se espera é exatamente o oposto, é um crescimento, enfim, é estimativas atual, mas é um crescimento na casa de 1,5%, o consenso está à volta de 1,5% para a zona euro, portanto, há aqui uma diferença muito grande, e mesmo para este ano a diferença é menor. Houve também já alguma deterioração das expectativas face àquilo que se esperava no início do ano para agora, mas mesmo assim continuam a ser, acho que se pode dizer, é um cenário realmente ainda adverso. Portanto, isso deixa-nos maiores garantias. Claro que não é... Acho difícil, sinceramente, que se repitam erros do passado, nomeadamente com esses bancos. Nunca poderemos dizer que não vai voltar a acontecer, mas acho que realmente se pode dizer com alguma propriedade que desta vez é um bocadinho diferente. Diogo, e podemos dizer que os bancos, durante esta cronologia, este período cronológico de sensivelmente um ano, fizeram reestruturações ou fizeram alterações importantes que precisamente poderão prevenir um chumbo ou dificuldades nestes testes, na passagem destes testes? Os bancos também precisam de passar uma boa imagem, e eles percebem que cada vez mais, com esta concentração da própria supervisão a nível europeu, eles percebem que cada vez mais o cerco, se quiser, o acompanhamento vai ser cada vez mais apertado. Portanto, eles têm todas as vantagens a ir preparando desde cedo, ou o mais cedo possível, a sua situação, de forma que apresentem os melhores resultados possíveis. E a verdade é que eu hoje trouxe vários dados. Desde julho de 2011, cerca de 3 em cada 10 bancos que passaram na avaliação da Autoridade Bancária Europeia sofreram várias alterações. Portanto, é aqui um reflexo também de alguma
para dar alguma confiança, alguma estabilidade, sinal de que os bancos desta vez estão mais... As tais conversações que eu dizia há pouco com a Autoridade Bancária Europeia, com o próprio Banco Central Europeu, que agora assume a supervisão depois de realizados estes testes, há aqui outra segurança que podemos dizer que é transmitida aos investidores e ao mercado. Sim, claro, e com a perspectiva, lá está, que esse acompanhamento vai ser cada vez maior. E, portanto, é todo o interesse fazer o trabalho de casa desde cedo e passar logo, até porque os bancos são empresas cotadas. Estamos a falar de cerca de 80% do sistema financeiro da zona euro, portanto. Obviamente, e como dizia, também são empresas cotadas e é todo o interesse... Com acionistas também. Com acionistas e com depositantes, e é todo o interesse passarem uma boa imagem. Leonardo, olhando para os chumbos e fazendo uma pergunta genérica, mas orientada também para a realidade nacional e por todas estas turbulências a que temos assistido em Portugal, com grandes empresas, se houver um chumbo, o que é que acontece? E concretamente, havendo um chumbo de um banco português, seja o BCP que tem sido mais falado e parece ser homogénea essa mesma conclusão, mas o que é que poderá acontecer? Poderemos assistir aqui a algum tipo de pressões, mesmo que se verifique depois que ao longo de 2014 e depois já daquela data limite 31 de dezembro de 2013, o banco tem feito algumas mudanças para reforçar a sua situação? Bem, então, de uma forma genérica, se pode dizer, os bancos que chumbarem têm 15 dias para apresentar um plano de recapitalização e depois será aceito ou não pelo BCE. E depois terão 6 meses para cumprir esse mesmo plano de recapitalização, caso tenham falhado o cenário adverso. Se tiverem falhado o cenário base, têm 9 meses. Isto de uma forma genérica. Depois aqui, é preciso depois introduzir a questão de todas as medidas que foram feitas até 30 de setembro. Essa informação será anexada a este exercício e, portanto, é perfeitamente possível e expectável que muitos bancos que chumbem não tenham que apresentar esse mesmo plano porque já tomaram as medidas entretanto. É uma questão meramente técnica, ou burocrática, é um falhanço técnico, sim. Não, na prática... Não há problema. Na prática, o que pode acontecer é alguns desses bancos que vão ter um escrutínio, um acompanhamento maior e que, por causa disso, tenham a sua capacidade de concessão de crédito limitada de alguma maneira. Mais do que, enfim, um banco que não tenha, que passe e que não tenha qualquer problema. E esse é um dos problemas de que, se este exercício acabar por dar um número demasiado elevado, isso vai ter repercussões a nível macro na zona euro, negativas, porque vai manter no fundo todo o setor financeiro constrangido nessa mesma concessão de crédito. Ainda assim, Diogo, e pegando nestas questões mais práticas e técnicas destes testes de stress, os bancos que tiverem que repor, ou que chumbem e que tenham que repor liquidez, que reforçar a liquidez, terão de o fazer através de medidas não só, entre aspas, autónomas, ou seja, o próprio banco terá que vender ativos, cortar dividendos ou cortar bónus, ou então conseguir de forma privada, sem a ajuda do Estado, aumentar o seu capital. Sim, no caso do BCP, há uns exemplos, digamos assim, que surgiam. Caso o banco falhasse o teste, mesmo considerando as medidas que foram tomadas, seria uma dessas hipóteses, seria obviamente aumento de capital, outras seriam venda de parte do negócio, como o caso da Polónia. E, portanto, há uma série de medidas que são abrangentes e que, no fundo, permitem todos atingir o mesmo objetivo. Mas parece que no caso e olhando para a nossa realidade, um banco português falhar, ter um chumbo, no caso de ser o BCP, poderemos assistir a algum tipo de pressões ou não? Eu penso que, bom, vamos lá ver, nas cotações pode sempre haver ali uma certa... Uma reação, não é? Dizer que não vai existir, acho que é complicado dizer. Por outro lado, eu acho que, e como o Leonardo dizia, parece-me a mim que uma reação a existir poderá ser uma reação resultado de um resultado mau para todo o teste que foi feito. Ou seja, se o número de bancos falharem o teste, mesmo considerando
depois estas alterações destes meses para cá, mesmo considerando estas alterações, se o número for de facto muito superior àquilo que era esperado, e aí pode haver um efeito de certa forma de contágio e complicar a vida para todos os bancos na Europa, especialmente aqueles que são mais frágeis. Olhando para o papel mais ativo do BCE esta semana, nomeadamente na compra de ativos de bancos da zona euro, poderá conseguir finalmente aquilo que se pretende e que pretendem concretamente estas medidas, que é, por um lado, ajudar a evitar a deflação no velho continente e na zona euro, mas, por outro, também tentar fazer com que a concessão de crédito aumente? Bom, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Resta saber será eficaz desta vez. Será eficaz. Começámos esta semana com uma das medidas, relativamente às obrigações colateralizadas. Ainda faltam depois os ABS depois para a frente, e depois vamos ver aqui de forma é que esta Falou-se situação... também na possibilidade de compra de dívida privada esta semana, depois daqueles primeiros dias mais ativos. Poderá ser uma possibilidade? Sim, é assim... Estas duas medidas que foram anunciadas e que estão em prática, uma delas está em prática, mas que já estão autorizadas e que estão previstas, são um pouco limitadas, porque o mercado, digamos assim, essa pool de ativos também acaba por ser limitada. E o banco sabe que também não se pode ceder muito nessa compra de ativos, que pode ter efeitos, por exemplo, perversos de distorção dos preços. E então aí a solução da compra de corporate bonds seria uma solução intermédia, sem querer avançarmos logo para o quantitative easing. Mas tem alguns aspectos negativos. Por exemplo, isso iria implicar a escolha, por exemplo, do BCE entre umas empresas e outras. O outro aspecto também, mas isso poderia ser resolvido de certa forma se o BCE arranjasse forma de fazer uma aquisição em termos mais globais, em termos de carteiras ou índices, que não mostrasse exatamente a escolha entre uma ou outra. Outra questão também que se coloca é que esta compra de corporate bonds vai incidir sobre empresas provavelmente as maiores empresas, as empresas que se calhar não têm tantas dificuldades, e justamente as duas medidas que estão agora em prática são justamente para permitir libertar o balanço dos bancos e para permitir o financiamento de pequenas e médias empresas. Claro que isso depois também, essa questão podia ser resolvida se depois houvesse aqui um desenvolvimento do financiamento das empresas a nível europeu, não tanto com recurso à banca, mas entre elas, e isso poderia resolver de certa forma em que a situação em que as grandes empresas poderiam começar de certa forma a ser um mecanismo de financiamento das pequenas e médias empresas. Outra questão também negativa é os bancos não terem interesse em emprestar, em vender os títulos, porque preferem utilizá-los para obter, por exemplo, financiamento junto do BCE, sem ter necessariamente que fazer a alienação dos títulos. Mas, enfim, acaba por ser uma boa solução, porque vai permitir alargar a pool de ativos disponíveis ao BCE e, de certa forma, fazer uma solução intermédia sem avançarmos já para uma situação mais complicada de implementar nesta altura, que é o quantitative easing. Leonardo, parece-te que vai surtir efeitos desta vez estas medidas, e pegando naquilo que Mário Draghi dizia há umas semanas, em que se mostrava desiludido com o papel do BCE, mas alertando também que sozinho não pode fazer tudo? Sim, são duas questões. Se vão ser eficazes, eu diria que não. Vai ser necessário mais. Compra de obrigações soberanas, por exemplo? Acho que no limite será isso, porque aqui é uma questão como o Diogo referia, é uma questão do mercado ser muito estreito deste tipo de ativos. E, portanto, não vai chegar. O BCE, mesmo comprando obrigações de empresas, que é um bom passo realmente, mas mesmo assim, julgo que não vai chegar. E aqui o objetivo é, mais do que reduzir as taxas de juros para estas grandes empresas, que não é propriamente uma necessidade, porque elas já estão extraordinariamente baixas, é mesmo uma questão de aumentar o balanço, é mesmo uma questão monetária de aumentar o balanço e de contrariar a tendência muito forte de deflação, ou de risco de deflação. É isto que se trata, mais do que resolver o canal de crédito, enfim, que são questões importantes, mas é uma discussão, acho que é uma discussão posterior. E o BCE, acho claramente, esta discussão que alegadamente veio para a comunicação social, da possibilidade de compra de obrigações de empresas, mostra que o BCE realmente está preocupado, que estas medidas começaram agora a ser implementadas, a compra das obrigações hipotecárias e mais tarde dos ABS, não vai ser suficiente. Enfim, isso também acho que era claro de entender, ou facilmente de entender.
Portanto, é preciso o BCE fazer mais. Mas para já podemos dizer que esta iniciativa que já tinha sido anunciada, faltava pôr em prática, trouxe pelo menos alguma confiança esta semana. Se olharmos, por exemplo, para o mercado secundário de dívida, assistimos a uma queda generalizada das yields sobre as obrigações, Sim, ou ainda é muito pouco? Sim, eu diria que teve a ver com o contexto do mercado, não propriamente por isso, porque, enfim, como disseste, já era esperado, não é? Já estava claramente anunciado pelo BCE e estamos a falar de um montante muito baixo, muito para já em termos exatamente, agregados. O montante, já que tocas nesse aspecto, embora o BCE só faça a comunicação oficial na próxima segunda-feira sobre estas compras desta semana, falam-se já em valores na ordem dos 800 milhões de euros em ativos de bancos espanhóis, portugueses, italianos e alemães, sendo que, e como falávamos antes do programa, também estão contidos nestas compras ativos de bancos franceses. Portanto, estamos a falar ainda de valores bastante baixos, 800 milhões. 800 milhões. O que é preciso, no mínimo, para aumentar o balanço do BCE para os níveis de 2012, e isso continuará a ficar muito aquém do que fizeram a Reserva Federal, o Banco do Japão e o Banco de Inglaterra, mas mesmo para esse objetivo são mil milhões, enfim, é um bilhão em português. 800 mil euros, não é? 800 milhões de euros. Estamos muito longe desse objetivo, portanto, vai ser preciso muito mais, vai ser preciso o BCE acelerar imenso este objetivo do BCE é ao longo de 2 anos, portanto... Ainda tem bastante tempo. Tem tempo se tiver, porque os riscos de deflação podem perfeitamente não dar esses 2 anos ao BCE. É preciso que haja aqui pelo menos que as expectativas de inflação parem de cair, elas continuam a cair, o que é preocupante. Esta semana estabilizaram, mas estão em níveis muito baixos, e o processo uma tendência de deflação, depois dela estar em vigor, é muito difícil de ser contrariada. Portanto, o BCE está Basta aqui... olhar para o caso japonês. Exatamente. Portanto, o BCE está aqui numa situação de real perigo. Olhando, Diogo, para outros temas que têm marcado também esta semana, a earnings season nos Estados Unidos. Ontem, por exemplo, o mercado ficou animado com os resultados da General Motors, também da Caterpillar. Podemos dizer que do lado do Atlântico, e tendo por base as contas apresentadas por algumas das gigantes mundiais, que a economia também está a dar sinais de recuperação. Sim, estamos no início do período. Alguns pesos pesados já divulgaram os seus resultados e parece-me aqui uma situação engraçada, é que, de facto, os resultados nos Estados Unidos continuam a aparecer e, por exemplo, tendo aqui uma questão importante que é o efeito cambial, apesar de vermos o dólar a valorizar, não é? Isso não tem tido um impacto tão grande no resultado geral da divulgação de resultados e da situação económica, o que poderá não acontecer com a Europa, que vemos o caso exatamente ao contrário, em que vemos o euro mais favorável, digamos assim, num ponto de vista de exportações, por exemplo, mas que não é compensado realmente com o abrandamento da economia, e isso poderemos ver, apesar de que, em termos cambiais, a situação ser mais favorável à Europa, o que é facto é que a situação de crescimento económico na Europa é muito mais fraca que nos Estados Unidos, e isso poderá depois ter um peso nos resultados que vão continuar a aparecer, quer de um lado, quer do outro do Atlântico. Poderão dar aqui um sinal importante estas contas do terceiro trimestre nos Estados Unidos, ou no caso do quarto trimestre fiscal das gigantes. Sim, eu acho que sim, acho que é um dos pontos importantes para estancar aquela onda de, não sei se pode dizer de pânico, mas que houve pelo menos durante 2 dias nos mercados globais, nos mercados financeiros globais. Pode ter sido um dos temas que suportou realmente o mercado, não é o único, mas é um dos temas importantes, porque, enfim, realmente nós estamos no início da época de resultados, mas até o momento nos Estados Unidos, cerca de pouco mais de 1/3 das empresas já reportaram, e o volume ou o número de empresas que têm batido expectativas tem sido acima dos últimos trimestres. Portanto, até ao momento estamos a ter uma época de resultados boa e melhor do que nos últimos trimestres. Portanto, os números para já são muito bons. As expectativas também estavam um bocadinho premidas, tinham sido revistas em baixa, mas mesmo assim
estamos a falar de uma época de resultados na Europa está dentro da tendência dos últimos trimestres, que também não são maus resultados, atenção, são mais de metade das empresas também têm batido estimativas, mas nos Estados Unidos, o último número que vi em termos de lucros era de 80% das empresas tinha batido lucros, o que é muito bom. E é melhor do que, como dizia, nos últimos trimestres. Portanto, é aqui um sinal de claro suporte num momento em que ainda na semana passada tivemos quedas muito fortes nas ações e a volatilidade a ter disparado. Muito bem. Leonardo do Espírito Santo e Diogo Oliveira, muito obrigado pela vossa análise neste fecho de contas. Altura para um curto intervalo. Não saia daí.